Olha, em 2014, a Dilma foi eleita, uma eleição muito apertada. A Dilma não conseguiu maioria no Congresso. E aí, logo que começou 2015, parte da esquerda, que é a esquerda antipetista, a esquerda que não é do PT, começou a cobrar a Dilma para que ela peitasse o Eduardo Cunha, falando: você não pode fazer conluio com criminosos, você não pode ficar ao lado desse cara, não sei o quê, temos que peitar. Parte da esquerda chegou inclusive a falar: ó, pode peitar o Eduardo Cunha que a gente vai resolver, a gente vai no Twitter e faz um escândalo. Governar na base de tuitaço, de sub-hashtag. A Dilma foi lá e atendeu esse pessoal. Vamos peitar o Eduardo Cunha. Eu lembro que em 2015 eu avisei, não tinha ainda o canal do Plantão Brasil, mas já tinha o site plantãobrasil.net e o aplicativo do Plantão Brasil, e eu avisei, eu escrevi vários artigos e avisei, escrevi no Facebook: se peitar o Eduardo Cunha, teremos um golpe de Estado. Dito e feito, tivemos golpe de Estado, culminou na prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, 1 milhão de mortos na pandemia, a gente sabe que 700 mil é um número com subnotificação, e toda essa desgraça. Pois bem, em 2022, o Lula é eleito na eleição, uma das eleições mais apertadas da história. O Lula não consegue a maioria no Congresso e a mesma coisa, parte da esquerda começou a falar pro Lula peitar o Arthur Lira. Peita o Arthur Lira, vai pra cima dele. Eu vi até aí o Janones falando que tem que peitar mesmo, a gente resolve nas redes sociais. Igualzinho. O Janones não conseguiu nem ir pra CPMI, ficou lá fazendo tuitaço, não sei o quê, subindo hashtag, não conseguiu nem ser indicado pra CPMI. Você acha que consegue governar por meio de fazer escarcéu em rede social? Não consegue. Pois bem, o Lula não é a Dilma. O Lula também já viu esse filme assim como eu vi, e o final será diferente. Só que o contexto é o seguinte: é o petróleo do Brasil. O golpe de 2016 foi feito para roubar, entre outras muitas coisas, para roubar o nosso petróleo. Para quem não sabe, o pré-sal vale 20 trilhões de reais. Boa parte disso já foi roubada pelas petroleiras estrangeiras, que são quem financiam aí, pagam jornalistas da grande mídia e tudo mais. Acontece o seguinte: o Brasil descobriu que o pré-sal é muito maior do que se imaginava. Então o pré-sal vale 20 trilhões? Vale, ok. Só que no norte do Brasil, no lugar que se chama Bacia da Foz do Amazonas, porque fica numa região ali que é perto de onde deságua o rio Amazonas no mar, descobre-se que temos não se sabe ainda, porque não foi enviado não fizeram ainda a exploração do local para saber quanto tem mais ou menos. Mas a estimativa é que tem entre 10 e 25 trilhões ali. Então, se o pré-sal todo vale 20, imagina que o Brasil pode conseguir mais entre 10 e 25, quer dizer, pode ser mais que o dobro. Pode dobrar, pode ser do tamanho do pré-sal. Para quem não sabe, a Guiana Francesa e o Suriname já estão explorando ali. O PIB do Suriname subiu 50% em 2022 e olha que eles estão explorando numa velocidade assim, ó, bem pequena. Inclusive eu estava falando com um petroleiro que trabalha no Brasil esses dias, ele falou: olha, a coisa tá bombando lá na Guiana e no Suriname. No Brasil, tá bombando o pré-sal e tudo mais, mas se começarem a explorar esse pré-sal no norte do Brasil, a coisa vai bombar mesmo. Porque não estão explorando ainda muito lá na Guiana e no Suriname nas Guianas e no Suriname com todo o potencial que tem. Pois bem, lembre-se, deram um golpe de Estado, toda essa desgraça para roubar petróleo. Imagina se você descobre que, além do petróleo que já tem, você pode ter o dobro. Coincidência ou não, a partir desse momento começou uma esquerda antipetista a peitar o governo Lula, falar que o Lula não pode explorar esse petróleo. O IBAMA fez um relato. O IBAMA faz sua parte, viu? Que é tentar fazer com que não tenha nenhum causa ambiental. Então o IBAMA fez um relatório falando: não se pode explorar aquilo. Na hora, muita gente falou: peraí, como assim não pode explorar? Vocês estão loucos? Você acha um petróleo desse tamanho não vai explorar? E eu sei, você sabe, qualquer pessoa com um pouquinho que se pensar no assunto por 2 segundos sabe, se a gente não explorar agora no governo Lula, vai ser explorado num governo de direita ou de extrema direita lá na frente, quando eles ganharem algum dia. E aí eles vão vender tudo e entregar toda essa riqueza para os estrangeiros. Como, aliás, foi feito depois do golpe no governo Temer. Lembra até hoje da emenda do Serra, que garantiu 1 trilhão para as petroleiras e tirou da saúde e da educação. E aí começaram os leilões. Teve uma das bacias do pré-sal que o governo Temer vendeu, para você ter ideia do preço, um barril de petróleo hoje está valendo o quê? 90, 100 dólares? Um barril tem 51 litros. Então você vê que um litro vale o quê? 2 dólares, um pouquinho menos de 2 dólares, um litro, falando em litros. O Temer chegou a vender um litro por menos de 0,01 centavo de uma das bacias. Mais barato do que a água da torneira. Foi assim que foi feito no governo Temer. E é isso que será feito se não for explorado agora, durante o governo Lula. Pois bem,
começou aí parte da esquerda a atacar o Lula. Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, o Arthur Lira começou a impor derrotas ao governo, que na verdade não são nem derrotas ao governo, eu vou te falar. A imprensa começou a fazer um escarcéu com coisas que não têm relevância alguma. Eu vou te falar, viu? Foi aprovado o marco temporal ontem. Derrota para o governo, derrota para o governo, derrota para o governo. E começou aquele clima de nosso governo está derrotado. Aí você fala, Thiago, o marco temporal não tem relevância alguma. Sabe por que não? Primeiro, se passou na Câmara, não passa no Senado. Então a Câmara aprovou, mas não passa no Senado. Segundo, se acontecer uma desgraça muito grande passar no Senado, os ministros da STF já falaram que eles não vão aprovar isso, que isso é inconstitucional, quer dizer, nossa, aprovou uma coisa, tanto é que o governo nem liberou emendas. Derrota para o governo, o Lula estava nem aí para isso, aprova, bom pra você, que coisa, hein, Arthur Lira, aprovou, e depois, né, nada. Marco temporal, para quem não sabe, regulamenta as terras indígenas e enfiaram no projeto de lei várias outras coisas para ferrar os indígenas e para fazer com que os produtores, os ruralistas, a maioria deles bolsonaristas, consigam mais e mais e mais terras ali, principalmente na Amazônia, para que possam plantar mais. Pois bem, novamente, irrelevante, porque jamais valerá esse marco temporal. Se passar o Lula veta, antes do veto ser votado, o STF já fala inconstitucional, fim. Outros projetos também o Arthur Lira conseguiu aprovar aí nos últimos dias. Todos estão sendo veiculados pela imprensa como derrotas para o governo, derrotas para o Lula, olha, e aí você vê matérias dizendo, olha, o Lula tem que começar aí a dar para o Arthur Lira o que ele quer, porque, olha, vai ficar ruim. Entre dar para o Arthur Lira o que ele quer, não é só dar dinheiro para emendas, não é só dar um ou outro ministério ou coisas do tipo, não. É também parar completamente qualquer tipo de plano de extração da fortuna que vale aí entre 10 a 25 trilhões que o Brasil achou. A desculpa da imprensa e dessa esquerda antipetista, quando eu digo esquerda antipetista, é uma esquerda que achava que aquelas manifestações de 2013 eram manifestações populares, a esquerda que foi lá nas ruas por mais saúde, mais educação, essa esquerda aí que plantou o golpe de Estado, alguns deles inclusive votaram a favor, alguns deles inclusive estavam a favor do Sérgio Moro e da Lava Jato. Esse pessoal elogiava a Lava Jato. Alguns deles tiraram foto com Bretas, com Sérgio Moro, gente aí de esquerda. E depois fizeram aí uma revalidação do que fizeram, né? Fizeram ali uma mudança de marketing para poderem continuar se elegendo. Muitos até foram eleitos com a foto do Lula no santinho, viu? Muitos. Pois bem, o que acontece? O argumento deles é que, olha, esse petróleo ele fica na foz do Amazonas. E aí eles usam uma confusão que as pessoas não entendem muito, propositalmente. Eles fazem a confusão de foz com nascente. Como se olha, se acontecer um desastre ambiental, vai acabar com o rio Amazonas. O rio Amazonas é o rio que tem o maior fluxo de água do mundo. A foz é onde o rio deságua no mar. Se acontecesse um desastre ambiental, olha, podia cair petróleo pra caramba. Mas quando eu digo pra caramba, assim, bilhões de barris. A chance desse petróleo chegar no rio Amazonas é zero. Zero. Porque imagina você... Eu vou te fazer uma analogia. Imagina você liga o chuveiro da sua casa, a água tá caindo, né? Tá caindo. Agora imagina que você pega uma mangueira e coloca a água para cima. Você acha que a água da mangueira vai conseguir, uma mangueira normal, a água da mangueira vai conseguir fazer com que toda a água do chuveiro que está caindo suba? Não, não vai conseguir. Agora você imagina uma correlação de forças, mas 1 bilhão de vezes maior, que é toda a água do maior rio do mundo desaguando no mar, não tem como. Porém, tem uma outra coisa. A parte onde tem petróleo no Brasil, onde se descobriu, fica a 500 quilômetros da foz do Amazonas, de onde o rio deságua no mar. 500 quilômetros. A Guiana está, neste exato momento, enquanto eu gravo o vídeo, neste exato momento, enquanto você assiste o vídeo, e desde mais de um ano atrás, a Guiana está explorando petróleo menos de 50 quilômetros da foz, ou seja, 10 vezes menos. Então, se a Guiana já está explorando petróleo mais de um ano, a menos de 50 quilômetros, por que o Brasil, com a Petrobras, e olha, um amigo petroleiro americano, ele trabalha numa empresa francesa, né? Só que no Brasil. Ele falou, olha, pensa numa empresa no mundo que tem muito, mas muito, que faz assim, de tudo para que não tenha nada de desastre ambiental. É a Petrobras. Diz ele trabalha na Total.
Diz ele que ele já trabalhou em outras petroleiras, que não, isso não acontece em outras empresas do mundo. Na Petrobras, ele diz que, como a empresa dele trabalha com a Petrobras também, ele diz que cada procedimento pequenininho que ele faz, ele tem que assinar, tem contrato, tem isso e tem aquilo. E em outros lugares do mundo não. Você tem, claro, tem sempre ali muita fiscalização, tem sempre muito cuidado com o meio ambiente, mas no Brasil a coisa é em um nível que ele fala, meu trabalho é 10 vezes mais difícil trabalhando no Brasil. Eu falei, pô, caramba. Então quer dizer que as petroleiras que não têm todo o cuidado da Petrobras estão explorando a 50 quilômetros e o Brasil não pode explorar 500 com a Petrobras. Você está entendendo onde isso vai chegar, né? Aí começa o golpismo de Arthur Lira. Essa mesma esquerda começou já a plantar nas redes sociais que o Lula tem que peitar o Arthur Lira, que o Lula não pode. Inclusive usando exatamente o mesmo argumento que usavam com a Dilma. Você não pode fazer conluio com bandidos. Só que tem um problema. O Lula tem maioria no Congresso? Não. O Lula tem apoio da grande imprensa? Não. O Lula tem apoio do mercado financeiro, dos Estados Unidos, esse pessoal todo? Não. O Lula vai peitar o Arthur Lira. Igual a Dilma peitou o Eduardo Cunha. Quer dizer, você repete a mesma receita com os mesmos ingredientes e você quer um resultado diferente. Já vi esse filme, acredito eu que você também já tenha visto. Comenta aí se você já viu ou não. A diferença é que o Lula é um articulador muito melhor do que era a Dilma. A Dilma não gostava de políticos, a Dilma não fazia política, a Dilma era uma pessoa técnica. Peço aí sua inscrição no canal e seguiremos aí na luta, hein? Falou!